Muito bem, muito bem, muito bem. O bicho vai pegar agora pro seu lado, hein, parceiro? É isso aí, meu velho. O conteúdo a seguir é proibido para maiores de 200 anos e menores de 6 meses. Exatamente, porque é um conteúdo denso, pesado, ok? Cheio de informação. Também é proibido para caçadores de diquinhas, né, filhote? Esses caçadores de diquinha que vêm que quer informação em 5 minutos, bicho, cai fora. Tchau, um abraço para você. Tudo de bom. Agora, para você que quer aprender a montar um motor de CB400 de ponta a ponta, aqui é o lugar certo. Certo? Seja muito bem-vindo. Como é que tá o pessoal aí? Como é que tá as crianças? Como é que tá o pai? Como é que tá teu pai? Como é que tá tua mãe? Tá bem? Joia, joia. Um forte abraço para vocês aí, tá? Rock and roll, baby! Deixa o like! Deixa o like! Se inscreve no canal também se você não for inscrito. Ajuda, força. Existem boas informações e informações importantes em todas as etapas, do começo ao fim. E o início dela é a limpeza, ok? A descarbonização e o processo, no caso da CB400, o processo da limpeza da superfície, tá vendo? Não pode ter tinta porque a CB400 ela não tem sistema de arrefecimento auxiliar, como por exemplo um radiador como a CB450 tem, né, Fred? Exato. Então você precisa ter uma superfície bem limpa, bem exposta para que, exatamente, para que ela consiga irradiar o seu calor, ok? E assim fazer um controle de temperatura. Isso significa arrefecimento. O motor é um transformador térmico de energia. Ele transforma a energia térmica em energia cinética. Exatamente. Já disse isso várias vezes nos meus vídeos. Então, ele precisa de calor. Ele precisa que a temperatura suba para que ele consiga fazer queimar o combustível. E ali, na queima desse combustível, ele faz a transformação dessa energia. Isso. Então, se a gente está falando de alta temperatura, a gente está falando que essas peças todas que são feitas de ligas metálicas, elas sofrem alterações. E se elas sofrem alterações, elas precisam estar dimensionadas para receber esse calor. Ok. Fria, ela precisa estar numa medida que, quando quente, ela estará pronta para trabalhar. Correto? E é exatamente isso que a gente vai entender agora. É exatamente este processo que a gente vai pôr na nossa bunda, fazer com que entre na nossa bunda bem fundo, bem lá dentro e não saia mais. Tá rindo por quê? Não. Tá rindo porque não sabe o que vem, o que vai entrar na bunda dele, filho. O negócio é feio aqui, o negócio é louco. A limpeza já foi efetuada, a gente fez uma descarbonização tal e tudo mais, mas agora haverão algumas manipulações. A gente vai manipular o bloco, encontrar a perfeição desses furos ou a deformidade desses furos que são dos nossos amigos trigêmeos aqui, dos mancais, e isso. Eles que durante muitos anos desse motor, proporcionou um serviço de fixação do virabrequim. Tem noção do que é isso? Ser incumbido da função de permitir a movimentação do virabrequim, tracionar as rodas, tanto na tração quanto na redução, enfrentar situações severas de funcionamento e ainda permanecer em diversos tipos de temperatura, climas e tudo mais, e ainda estar aqui estático, firme, forte, dentro dos parâmetros, dentro da medida, alinhado. Isso é complexo. Isso é exigir demais de uma engenharia, correto? Tendo isso na bunda, você vai fazer uma medição aqui para observar se houve desalinhamento, se houve desgaste, se houve ovalização.
certo? E vamos estabelecer uma medida de tolerância. O primeiro objetivo é descobrir a perfeição desse orifício, e a gente vai descobrir se ele está dentro de uma tolerância de até 1/100, 1/100 e mais um pelinho, né? Se bem que tem muito pelo que tem mais de 1/100, né? Pelo menos, por exemplo, desespero aqui tem mais de 1/100, né, parceiro? Então a gente vai começar a usar umas ferramentas meio malucas aí. Isso, e essas ferramentas aqui requerem um pouco de habilidade, paciência, né? E concentração. Você precisa estar concentrado no que você está fazendo. O filhote está aqui para me ajudar na primeira etapa, certo? Porque eu vou fazer alguns procedimentos aqui, ele vai precisar me ajudar a filmar. Tá bom? Então, primeiro objetivo, primeiro cara que a gente vai visualizar aqui são os mancais, ok? Isso, vamos descobrir o alinhamento deles e vamos descobrir também se está redondo. Vamos descobrir se o furinho está redondo, né, filhote? Se o furo do cliente está redondo. Isso, se o furo do cliente está redondo. Muito bem. Aliás, meu amigo professor Cabral, esse aqui é o seu motor, meu velho. E para quem não conhece, a história desse motor aqui foi o motor que o Mário Sete Galo trouxe. Isso, essa moto. O professor Cabral entrou em contato com o Mário, fizeram a análise da compra da motocicleta, e aí a gente já fez parte da moto, mas chegou a hora do motor, tá? Professor, fazendo com muito carinho, muito amor aqui, tá bom? Você é uma pessoa maravilhosa, um cara excepcional. Paciente. Então, paciente, isso. Então a gente vai oferecer para o senhor um serviço à altura. Tá bom? Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa descobrir aqui. Qual é a medida que está aqui? Isso. Existe um código na carcaça. As carcaças da Honda, na época, vinham com um código que determinavam a categoria da medida. Porque quando esse bloco foi feito na fábrica, eles passavam uma broca aqui. Bem aqui assim. Isso. E dependendo de diversos fatores, como clima, né, umidade, humor do funcionário, ou até mesmo em que etapa da vida útil da ferramenta foi usada. As ferramentas que fazem motores, elas têm uma vida útil, correto? Algumas são 6 meses, outras são 3 dias, outras são 24 horas. E existe uma degradação da ferramenta, e essa ferramenta que faz esse furo não é diferente. Aliás, é um conjunto de ferramentas que faziam esses furos. E de repente esses furos foram pegos de surpresa numa das etapas dessa ferramenta, em que durante o processo de aferição desses orifícios ela acabou ganhando uma categoria. E esta categoria de medidas determina então a bronzina. Porque eles não vão jogar fora um bloco inteiro só porque está numa tolerância diferente de até 15/100. Por exemplo, CCC é 39. Ou seja, esse orifício aqui tem que ter 39. Com uma tolerância de 5/100. 2,5 a mais e 2,5 a menos. Existe a categoria da CCB, que ela é 39 e 10. 39 e 10, então com uma tolerância de 5/100 a mais ou a menos. Então ela pode ser 39 e 12,5 ou então 39 e 8,5, ok? E existem outras categorias que chegam até 15/100, certo? De qualquer forma, eu te aconselho a você não levar isso aqui a ferro e fogo, por exemplo, sem aferir. Por quê? Porque isso aqui é um bloco que houve muito tempo de funcionamento, então você precisa saber se não houve deformação nesta medida, certo? Vamos usar uma ferramenta bem bacana, que é o micrômetro. Vou virar a frente aqui, né? É o micrômetro interno. Isso. É a mesma coisa que este micrômetro aqui, só que ao contrário, exatamente invertido.
em todos os aspectos, tá? Vamos mostrar para você, ó. Afinal, a gente vai filmar aqui. Bom, essa ferramenta aqui ela é composta assim, olha. Existe um fuso aqui. Existe um fuso aqui. Eu vou por aqui e fica mais fácil você entender, ó. Se eu aperto, ela abre. Tá vendo? Ela tá abrindo aqui, tá vendo? Consegue enxergar ela abrindo? Isso. Uhum. E se eu solto, ela fecha. Tá vendo? Isso, ou seja, ela é feita para medir a parte de dentro do furo. Né? Beleza. Então, sabendo disso, o que a gente vai fazer? Vou posicionar ela. Uma regrinha. Existe uma regra aqui quando você for medir aqui. Você está vendo que aqui é um bloco e aqui é outro bloco, tá vendo? Isso. A união dos dois formam esse orifício. Então existe a parte da emenda. Isso aqui não é simplesmente uma parte da emenda, é a parte onde haverá a compressão da bronzina. Quando você apertar aqui, você vai estampar a bronzina no perfil do furo, porque todo furo pode parecer perfeito, mas ele tem as suas características, tá bom? Então essa característica no momento da estampagem vai ficar impresso na bronzina aqui. O que está aqui dentro é uma bronzina e ela não é perfeitamente, aqui ela não é perfeitamente redonda. Ela é um pouco oval assim, ó. Aqui nesse momento. Ela vai se tornar mais próximo possível de redonda quando você colocá-la no alojamento, unir os dois mancais e apertar, que nem a gente fez aqui, tá vendo? Colocamos aqui, demos um aperto normativo de 3 kg aqui para aproximar aqui e alinhar e efetuar a medição. Isso. Então quando você colocar essa bronzina tanto na biela quanto no mancal, na hora que você instalar ela para começar o ajuste, você precisa determinar a posição dela. Se você colocou ela aqui e você está ajustando, então faça uma forma, uma marcação, então faça vários alojamentos para determinar que é a bronzina que você pôs aqui, ela é daqui. Se você tira daqui, depois você põe ela aqui, aí depois tira daqui, mistura na mesa, aí ela estava aqui, aí você pôs ela aqui, ela sofreu várias estampas. Então é uma bronzina que provavelmente ela pode sofrer uma deformação em que pode atrapalhar o desempenho dela. Às vezes você tem até um alojamento bom, você até realmente tem um orifício legal, bacana para receber a bronzina. Aqui o mancal, aqui a bronzina. Na hora que você pôs, às vezes não. Na hora que você põe, você vai perceber que até sobra um pedaço da bronzina para fora. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, olha. Vou pegar uma bronzina que nunca foi usada, tá vendo? Ela nunca foi usada, essa bronzina aqui. Certo? Aliás, WW3 é uma excelente bronzina, tá? Você pode usar tranquilo. Então ela está embaladinha aqui. Eu tenho uma biela aqui para mostrar para você do que eu estou falando. Olha, presta bem atenção, ó. Você vai colocar a bronzina na biela e você vai encontrar aqui, né, o alojamento aqui do limitador. Isso. E por mais que você se esforce, por mais que você queira, ela sempre vai sobrar um pouquinho, olha. Ela sempre sobra um pouquinho, tá vendo? Cerca de 2 décimos aí, ela sobra aí, certo? Isso é porque essa bronzina aqui, ela não sofreu a estampa, não passou pelo estampamento, como esta aqui sofreu já. Essa aqui, essa aqui eu vou tirar fora. Essa bronzina ela já foi apertada aqui, ok? Esse aqui foi um motor que eu estava fazendo e como eu tive que fazer um ajuste nos mancais, então eu acabei tirando as bielas fora e eu estou aguardando o virabrequim chegar, ok? Mas ela já sofreu processo de estampa,
aqui. É até meio dificilzinho de você tirar, porque o alinhamento da biela é bem justo, né? Ok. Agora você vai observar que nessa aqui, olha, é paralelo. Tá vendo? Não tem nada sobrando aí. Por quê? Porque essa bronzina aqui, ela foi estampada. Inclusive, não há fuga de luz aqui. Se você olhar contra a luz, não há fuga de luz ali entre elas, tá vendo? Não existe luz entre a biela e a bronzina, tá vendo? Já nesse caso aqui, ó, que não houve ainda a estampa, se bem que... tem sim, ó. Vamos ver daqui o celular, vamos ver se eu consigo pegar. Aqui, ó. Ó, não houve a estampa, eu vou encontrar lá, ó. Dá pra ver a luz ali, tá vendo? Você consegue ver a luz, certo? Isso porque eu não estampei ainda essa bronzina aqui. Então, isso tudo para deixar bem claro para você que quando você estiver fazendo motor, uma vez que você pegou uma bronzina e escolheu ela para trabalhar, por exemplo, nesta biela, então não inverta mais. Porque microimperfeições ou personalidades daquele alojamento vão ser estampados na bronzina. E que fazem toda a diferença, que chegam quase a 1/100º de diferença entre uma bronzina e outra. É a mesma coisa que uma pessoa está sentada nesse banco aqui. Ah, não, nem precisa, tá aqui, ó. Ó a estampa aqui, ó. Aliás, eu uso o pé direito, tá? Eu uso o pé direito. Você tá vendo a estampa do meu pé aqui no chinelo? Isso. Se o filhote pegar esse chinelo e colocar no pé, você vai sentir a diferença. Você vai sentir. Você já usou chinelo de outra pessoa? Já. É a mesma coisa com bronzina, cara. É do mesmo jeito. Então pode ser que a bronzina não se acomode perfeitamente naquele momento. Ela vai aderir à estampa por conta que a temperatura vai realmente deformar, mas pode atrapalhar o desempenho dela no processo de amaciamento do motor, okay? Provocando até mesmo o deslizamento da bronzina. Ela pode começar a girar. Tá bom? Isso é uma informação muito importante, tá? A princípio eu vou mostrar o básico de como funciona essa ferramenta aqui, certo? A gente já falou que se eu aperto ela abre e se eu abro ela fecha. Aqui, correto? Certo. Como é que você sabe em que medida está? Você tá vendo aqui, olha, 50, 45 e o próximo aqui é o 40. O zero tá coberto aqui pelo tamborzinho. E se você vai ver na escala aqui, é que aqui tem um zero. Tá vendo? Esse zero casado com a marcação que tem aqui nessa escala, você consegue determinar qual é a posição em que ele está. Você está vendo que eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Aí tem o 40 aqui, não tá o 40 aí? Certo, você está vendo que no 40 tem um risco maior, não tem? Então se eu levar o zero bem em cima do risco maior, olha, eu vou levar o zero para lá, ó. Ele tem que estar bem em cima do risco maior, ó. Aí é o 40. Significa que a abertura aqui, ó. Significa que essa abertura aqui é 40. Tá? Isso. Então, se eu quero 39, porque a carcaça é 39, então eu tenho que voltar para o 39. Se eu der um tombo inteiro aqui, ó. Vou dar um tombo inteiro aqui, ó. Ele foi para 39,5. Se eu der mais um tombo, ele foi para 39. Tá vendo? Isso, é assim que ela funciona. Então eu vou deixar aqui no 39, porque a carcaça disse que ela é 39. E eu vou colocar ela dentro desse furo. Então, como eu disse para vocês fugirem desse horizonte, que é o horizonte da prensagem, para que você tenha uma medição em escala, faz um X, você mede aqui e aí você mede aqui, ok? Por quê? Para você saber se você não tem ovalização, tá? Então é simples, você põe ela aqui e alinha ela aqui. Vamos ver se ela vai entrar. Ela não quer entrar. Entrou legal, ó. Entrou facinho, entrou faceando lá, tá vendo? Certo. Vou catracar agora. Que a catracada vai me determinar
a medição em que ele vai estar, correto? Certo. Muito bem, vamos lá. Certo. Parou. Vamos ver que medida saiu. Eu vou travar a ferramenta aqui, para não ter alteração na medida por conta de movimentação. Certo. Olha lá, realmente teve a variação. Tá vendo? Isso, a variação que a gente mencionou lá. É uma variação aqui, ó, que deu o zero é aqui. Vamos ver se... Vamos ver de novo. Muito bem, tá aí a variação, ok? Isso, o furo realmente ele está mais aberto. Eu tinha dito para você que era em torno de 39 com variação de 5 centésimos. 2 a mais ou 2 a menos, ou pode ser os 5 todos para cima, ok? Nesse caso aqui variou um pouquinho mais de 5 centésimos, olha. Ele foi para 6 centésimos e quase 7 centésimos, filhote? Sim. Deu 7 centésimos, quase 7 centésimos de variação. Então é 39, ele está com 39 e 5 centésimos a mais, 7 centésimos a mais, ok? Da medição dele. Vamos ver agora no outro X. Isso a gente mediu aqui, ó. Vamos ver agora no outro X aqui, certo? Bora. Eu vou voltar ela. Sempre que você for fazer outra medição, troca, reseta a ferramenta, tá? Isso, volta lá pra... reseta a ferramenta, começa do zero. Exatamente isso, filhote. Isso. Não reaproveita a medida, não. Que pode te enganar. Pode te enganar. Exatamente isso. Vamos lá. Muito bem. Trava a ferramenta. Mesma coisa, ó, 7 centésimos. Não se esqueça de deixar o like, por favor. Ótimo, temos um furo legal aqui, ok? Pouca ou nenhuma ovalização, tá? Muito bem, sem problema. Agora o que a gente vai fazer com essa medida aqui? Essa medida aqui agora, que é a medida interna, a gente vai transferi-la. A gente precisa fazer uma transferência. Eu posso fazer duas formas. Ou realmente eu jogo aqui no micrômetro 39,07, ou eu pego aqui o micrômetro interno, parelho com o micrômetro externo. Vocês estão vendo que eu fiz uma adaptação aqui, ó? Existe um suporte para micrômetro, tá, galera? Que vende isso. Só que é uma ferramenta cara. E aí não tem necessidade de você gastar tanto dinheiro para você trabalhar assim. Você pode se adaptar às condições de sua vida aí. Tá vendo? Essa ferramenta aqui é uma ferramenta muito importante quando você trabalha com marcenaria, quando você trabalha com serralheria. Para você fixar, você vai apertando aqui assim, e ela vai fixando aqui, então ela segura duas madeiras, então segura dois. E ela estando funcional aqui direitinho, ela pode segurar para você seu micrômetro, para você trabalhar, tá? Isso. Então você põe ela aqui, ó. Aqui. Pá. Isso. Esse suporte serve para duas coisas. Primeiro, para facilitar o seu trabalho. Segundo, para você não interferir com a temperatura do seu corpo sobre o micrômetro. Existe até um baquelite aqui, tá vendo? Um baquelitezinho aqui, ó, que é para isolar termicamente as diferenças de temperatura da sua mão para a ferramenta, para não alterar a medição, né? Isso, tanto é que você tem que segurar por ele, né? E aqui também para facilitar, para você chegar na medida correta aqui, certo? Muito bem, então vamos ver aqui onde é que deu. Vocês sabem que essa ferramenta ela é inversa a esta, então tá bom. Então eu vou guardar essa daqui agora e vamos conferir se bateu aqui certinho minhas duas ferramentas. Eu vou travar aqui então, vou travar e vamos ver se bateu. Tá vendo aqui, ó? 5, 6, 39 e 6, isso. Vamos descontar alguma
deformidade, microdeformidade que exista nas duas superfícies aqui, com essas duas outras superfícies aqui, que nos tomou 1/100 de transferência de uma ferramenta para outra. Vamos sim, sem problema nenhum. Então, eu estou vendo que minhas duas ferramentas estão falando praticamente a mesma língua, 99% de chance, tendo em vista que não são as melhores ferramentas que existem no mundo. Mas 1/100 para mim, de diferença entre uma ferramenta e outra, tá joia. Esta condição que está para mim pode estar para você também, e você pode aceitá-la, beleza? Então temos aqui agora, numa dimensão invertida, que é a medida interna do furo, ela agora está representada em medida externa, certo? Isso, você fez uma transferência de informação, transferência de medida. Agora é que vem elas, que a gente vai passar essa medida que está aqui no micrômetro para cá, que é o súbito, e é o súbito que vai nos dar os parâmetros de centralização e ovalização desse orifício. Não só desse, mas como desse e como deste. Ok? Então a gente vai padronizar esta ferramenta aqui com a medição que está aqui através do micrômetro. Conseguiu entender? Tá jóia. Então tá bom. Para isso eu vou ensinar para você como é que funciona mais ou menos um súbito, tá? O súbito é uma ferramenta que ela joga para cá pro relógio as variações que você encontra aqui, ó, nesse pino, tá vendo? Isso, esse pino, ele se mexe, então ele se mexe lá em cima. Essa movimentação, ela está escalada, ou seja, ela está mapeada, isso. Então, qualquer movimentação que eu fizer aqui, esse ponteiro vai indicar o quanto se movimentou. Para isso eu preciso calibrá-la, eu preciso colocar ela em posição de calibração. Normalmente vem solto aqui, né? Isso aqui vem fora aqui, e esse relógio comparador vem fora aqui. Ele sem carga nenhuma aqui, ele está sem carga nenhuma aqui, ok? É onde o ponteiro parou aí, ó, certo? Isso. Tanto o relógio menor quanto o relógio maior. Isso, esse reloginho menor aqui, ele indica a casa decimal. E o reloginho maior indica a casa centesimal, ok? Cada décimo que avança o reloginho pequeno. Cada centésimo que avança o relógio grande, ok? Não só avança, como retrocede. Herbert, mas como retrocede? Esse aqui está sem mantendo, sem carga. Eu tô puxando, se eu puxar aqui não dá. É por isso que você precisa dar carga para o relógio. Como que você faz isso? Encontra a posição de trabalho, que você vai trabalhar aqui, no caso aqui, você vai trabalhar assim, para o relógio ficar pronto para você. Ó, eu vou trabalhar assim. Então você aponta o relógio aqui para você poder ver, para você poder enxergar, ok? Então você põe o relógio lá dentro, lá, ó. Põe ele lá dentro, e na hora que ele vai descendo, ele vai tocar numa vareta que tem aqui dentro, ele vai tocar na vareta aqui. Ele vai fazer isso aqui na vareta. E na hora que ele tocar na vareta, você vai começar a dar carga para ele, tá vendo? Que o relógio aqui se mexeu, tá vendo o pequenininho lá? Ele se mexeu, porque eu toquei na vareta. Isso significa que essa ferramenta começou a entrar para dentro aqui, tá vendo? Isso. É simples, cara, é muito simples, é simples de entender. As pessoas fazem uma tempestade em copo d'água com essas ferramentas aqui. Então ela tocou lá embaixo, olha, tocou, certo? Começou a descer e o relógio começou a caguetar a movimentação. Então eu vou colocar o relógio pequeno lá no 1, lá em cima, lá, ó. Vou pôr no 1, tá conseguindo mostrar direitinho, Flávio? Assim tá melhor, né? No 1, tá lá no 1, aqui em cima, aqui o relógio maior, também vou deixar em cima, vai ficar fácil para eu trabalhar. Isso aí, que beleza, coisa linda, não precisa ficar exato não, não fica com neura de deixar exato não, senão você se atrasa no trabalho, tá? Isso, que não é exatamente isso que importa, que vou te mostrar o que vai importar. Isso, beleza? Trava aqui, e aí então a ferramenta vai estar carregada. Ou seja, o relógio está carregado. Eu tenho aqui tanto movimentação de avanço, olha, avanço, como retrocesso. Olha. Eu tenho os dois aqui agora, certo? Certo. Isso me permite, então, colocar agora a ferramenta aqui no micrômetro. Eu vou colocar a ferramenta no micrômetro lá, certo? Certo. Da forma mais alinhada possível, ok? E aí,
Filma aqui, filhote. Deixa eu pôr aqui de novo. Certo. Aí agora eu vou encontrar o centro do micrômetro. Tá vendo como colocar o micrômetro num suporte importante? Porque é chatinho isso aqui, bicho. É irritante isso aqui. Uma bosta. Vem desse lado de cá, filhote, que o relógio ficou pra cá. Perfeito. Olha lá. Muito bem. Ok. Na posição em que eu coloquei aqui, o relógio foi lá para baixo, tá vendo? Porque é o que realmente aconteceu. O relógio foi lá para baixo. Certo? Certo. Se você agora usar isso como referência, existe um recurso aqui, tá vendo? Uma escala externa, e ela é móvel para você levar essa régua até a posição em que o ponteiro maior está, tá vendo? O ponteiro maior está lá embaixo. Então eu vou levar o zero lá para baixo também, tá vendo? Levei, ó. Levei ele lá para baixo. Lá. Se eu movimentar aqui, ó, o relógio dá uma oscilada, aí você encontra o ponto máximo superior dele, e aí você consegue trabalhar lá, tá vendo? Isso. Vou levar o relógio um pouquinho mais. Vamos ver se deu no zero aí. Deu, filhote? Ainda não. Ainda não, né? Mais um pouquinho. Uhum. Aí. Vamos lá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um dedinho. Ok. Uhum. Isso. Você tá vendo que eu tô balançando? Por que eu tô balançando? Conforme eu vou balançando lá, eu vou balançando aqui, ó. Encontro o PMS da medição. O que é o PMS da medição? Conforme eu vou balançando o relógio assim, esse aqui vou dar um exemplo como isso aqui, tá? Essa aqui é a arruela de calibração desse instrumento aqui. Isso aqui tem 25 interno cravado. Então, se eu coloco o orifício assim, reto, horizontal, eu coloco a ferramenta lá dentro para medir, conforme está horizontal e paralelo, então eu tenho zero, eu tenho PMS. Mas se eu faço isso aqui, ó, eu vou me afastando do PMS. Você consegue entender? O que acontece é que a distância daqui e aqui, num ângulo inclinado, ela é maior. A ferramenta vai entender que ela é maior. Então, quando você pendula, que você faz isso aqui, você acaba encontrando o PMS correto, que seja a forma paralela entre as duas medidas aqui. Conseguiu entender, filho? Acho que deu para entender, né? Entre as duas paredes. Entre as duas paredes. Então, estando aqui calibrado, significa que eu consegui passar para o súbito as dimensões desta abertura aqui. As dimensões dessa medida, correto? O que eu vou fazer agora? Reservo o micrômetro, põe ele no forno lá para dourar, deixa ele douradinho, quietinho lá no cantinho dele lá, ok? E agora eu vou medir em X aqui também de novo. Na verdade eu não preciso mais medir, agora eu vou comparar, ok? Eu vou comparar as aberturas, então em X de novo, vamos pegar aqui agora, eu vou pegar aqui, isso, ok? E vamos encontrar lá o... Bateu zero aí, filhote? Bateu. Bateu zero aqui, joia. Vamos fazer o X aqui então agora, vamos passar para cá agora. Bateu zero aí, filhote, vamos ver. Bateu zero aí? Bateu. Certo, joia. Então agora eu posso usar esses parâmetros aqui para o lado de baixo também, que é aqui do centro, aqui, ó. Pro furo central. Isso. Então vamos levar lá para lá. Vamos levar para lá. Isso. Vamos colocar lá no centro, lá. No X também. Certo? E aqui tem um detalhe que a própria ferramenta já te dá um paralelismo aqui, ó. Aqui, ó. Você pode pôr no centro aqui, ó. Tá vendo que eu pus o haste bem no centro do furo aqui, ó. Dá uma olhada no relógio. 0, 0. Aí, 0. Ótimo, isso significa que eu tenho um alinhamento aqui já, parceiro.
Eu tenho ali 42 anos, quantos anos? 43 anos. 43 anos prestando serviço depois. Eu tenho um paralelismo muito bem feito aqui, hein, meu parceiro. Vamos para lá também. Vamos para aqui no outro X, ó. No outro X. Aqui, pá. Aí. Pois lá. Pendula. Aqui já no centro. Um centésimo de diferença. Um centésimo de diferença, tá vendo? Encontramos uma Avaria. pequena deformação de um centésimo. Também não tem problema. Um centésimo para mim eu consigo aceitar. Dá para aceitar sem nenhum problema. Significa que o furo de dentro aqui tem uma queixadinha assim, ó. Tem uma queixadinha, mas é de um centésimo. Não posso condenar uma carcaça como essa, ou condenar um furo como esse por causa de um centésimo. Como diz o ditado do grande mestre Tofu, ele diz assim, que sai na urina. Isso aqui sai na urina, sem nenhum problema. Não vai atrapalhar meu desempenho aqui não. Certo. Tá? Fica tranquilo. Agora o lá de baixo eu não vou levar até lá. Não dá, ela não alcança e também não é muito lógico fazer isso. Você pode virar a carcaça aqui. Aí, vamos lá. E aí? Um pouquinho menos de um centésimo. Aí. Mas bem um pelinho mesmo. Ótimo, tá bom, tá perfeito. Vamos fazer o X aqui. Vamos pegar aqui. Faz ao contrário pra mim, vem pra cá. Aí. Alinhou lá. Alinhou lá. Dá uma pendulada. Certo. Um centésimo também. Tá ótimo. Tá muito bom. Um centésimo aqui de variações nas casas, aqui pra mim, eu aceito. Numa carcaça dessa de 40 e tantos anos, eu aceito. Todo esse processo que a gente fez aqui, a gente desenvolve aqui na oficina por uma questão mais prática pra gente aqui, pra ser mais rápido, porque mandar isso aqui para retífica passar essas informações para você anotadas no papel, pode atrasar o seu trabalho. Porém, se você não tem habilidade com essas coisas aqui, com essas ferramentas, se você não tem essas ferramentas, se você não tem a prática de fazer, eu te aconselho, você pega isso aqui tudo, do jeito que está aqui. Isso. E manda para retífica. Pede para ele, fala para ele, eu quero que você meça para mim essa carcaça. Mede para mim, vê se tem ovalização nesses furos aqui para mim. Vê se tem alinhamento certinho aqui. Se não tiver alinhado, se tiver fora dos parâmetros que eu disse para você, então você vai ter que pedir para ele refazer esse furo, rebaixar a carcaça. É um processo bem doloroso para a carcassinha, tá bom? Vocês perceberam que essa primeira etapa é a etapa fundamental. É a sua rocha da base, que vai dizer para você qual é a medida que você tem que usar para começar a escolha das bronzinas. Sem isso aqui que você acabou de fazer, você não consegue fazer isso. Por quê? Todas as contas que eu fizer agora, eu vou usar uma constante, que é 39055 ou 39060. Ok? Que deu 0,7 lá, mas um centésimo de transferência para uma ferramenta ou outra, eu acabo arredondando e tirando uma média. Certo? Então eu vou pôr na calculadora 3905 para fazer o cálculo de bronzina aqui. Tá bom? Vamos para a próxima etapa aqui, então. Muito bem. O bloco a gente já reservou ele lá, a gente ir marinando ali. A gente já sabe a medida, que é 39055, que o furo central tem um queixinho assim, ó. E o furo do estator, do lado do estator tem outro queixinho assim, ó. Mas de um centésimo, para mim passou, sem nenhum problema, tá? Agora a gente vai conhecer o vira. Isso. Da mesma forma que a gente mapeou o bloco, vamos mapear o vira Bequinho. Isso, chegou na retífica,
está com as bielas montadas aqui, certo? Ok, tudo bem. Mas não é porque ele está com as bielas montadas, ele está pronto para chegar e colocar, tá? Por quê? Porque ele tá cheio de contaminações de retífica que a gente não consegue enxergar, mas existem várias sujeiras aqui, porque isso aqui estava num rebolo. O rebolo vem encostando aqui assim, arrancando o material, jogando faísca para todo lado, cavaco para todo lado, e entrou nesses furos aqui. Então a gente vai ter que lavar tudo, limpar tudo. Tá? Mas eu não preciso fazer isso exatamente agora. Eu posso trabalhar aqui e fazer as medições desse virabrequim aqui. Eu vou tirar essas bielas fora e vou mapear essas bielas, ok? Isso, essas bielas aqui, esses rebolos foram feitos, e essas bielas foram feitas baseadas nas bronzinas que eu mandei para eles lá. Na verdade, eles já tinham as bronzinas lá, então eles me oferecem já o trabalho já com as próprias bronzinas lá e tudo mais. Inclusive as bronzinas de Mancal também, ok? Só que eles deixam numa medida em que eles não conhecem o meu bloco, eles deixam numa medida e me mandam uma bronzina baseado numa medida padrão CCC 39, porque eu disse para eles que a carcaça era 39, mas eles não sabem que a carcaça está 39,055, eles não sabem disso. Muito bem, uma biela 1 e biela 2 e 1, ok? Muito bem. Ok, a gente tirou as bielas fora, ok? Certo. As marcações feitas aqui, certo? Muito bem. Ok, então aqui. Existem macetes aqui nas bielas que a gente vai ensinar para vocês. Posição de montagem e tal e tudo mais, mas agora não é hora. Agora é hora de conhecer esse cara aqui. Vamos tirar o excesso de óleo aqui para não interferir nas medições, certo? Não precisa tirar todo o óleo não tem problema, mesmo porque aqui está o metal cru exposto, né, à umidade, ao oxigênio, né, ele sempre estava embaladinho, então pode começar um processo de oxidação. Então agora eu não vou usar mais o nosso suportezinho bonitinho aqui, certo? Posso tirar ele daqui, a ferramenta que eu falei para vocês, ó. Ferramentinha muito show de bola. Você aperta aqui, ela fica livre, né? Se você soltar ela trava, certo? Então você leva ela aqui, ó, por exemplo, encosta aqui, certo? Ela vai apertar, vai segurar. Isso aqui é para marceneiro e tal. Você pode usar para segurar o seu micrômetro, tá? Esse baquenite aqui, ó, esse baquenite aqui é onde você costuma pegar, certo? Para isolar termicamente a sua mão da ferramenta, para não contaminar a ferramenta com alterar a temperatura e o desempenho da ferramenta. Ok, então eu tenho os mancais aqui, ok? E tenho as bielas, certo? Muito bem, vamos conhecer o nosso amigo virabrequim aqui. A etapa inicial dele aqui de medição, que é standard, ela vem com 36, ou seja, lá na fábrica, lá, o virabrequim sai por volta de 36. Ele pode ser 3599, 35998, ou então 36001, 36002, até 36005 ele vai, até 3595 ele vem também, tá? Mas essa aí é a variação standard dele, tá bom? Muito bem. Então vamos descobrir que medição que a gente tem aqui. Então vamos conhecer nosso amigo aqui. Ele vai estar todo aberto, descarregado, descalibrado, e eu vou aproximar aqui. Eu acho que é melhor você vir desse lado de cá. A escala estará aqui, então a gente vai e encontra o diâmetro correto aqui, ó, tá vendo? Encontra o diâmetro. Mesmo princípio da pendulada do súbito, você também vai fazer aqui, para você encontrar o diâmetro da peça, tá vendo? Que existe um ponto em que ele escapou. Pegou tudo, escapou, tá vendo? Então aqui você também vai encontrar, vai pendulando aqui, ó, para encontrar o diâmetro total aqui, ó. Aqui a ferramenta chegou a travar, tá vendo? Significa que pegou exatamente no meio, tá vendo?
Dá mais uma catracadinha aqui, para saber se você está realmente correto. Encontrou. Beleza. Vamos medir então. Vamos ver agora. Você vai olhar lá no 35, tem um risco grande. O próximo é um risco pequeno para baixo, que seria 35,5. O próximo é o risco maior, 36, correto? Só que não está no zero. Tá vendo que não está no zero aí? Subiu 2 risquinhos, tá vendo? Significa que subiram 2 centésimos. Ou seja, esse vírus está com 2 centésimos a menos de 36. Ele está com 35,98. Isso, esse mancal está com 35,98. Então ele está com 2 centésimos a menos. Menos 2 centésimos. Certo? Ok. Muito bom. Vamos passar para o próximo. E aí você vai fazer isso em todos eles. Descarrega de novo o micrômetro. Começa tudo de novo, igual o filhote falou. Começa tudo de novo. Vai pendulando, pendulando. Aí, pronto, acabou. Vamos lá? Mesma coisa, parceiro, olha lá, ó. Mesma coisa, hein, meu velho? Que delícia, hein? Que delícia. 2 centésimos também. Olha aqui, retífica show de bola essa aqui, hein? Menos 2. Ok. E você vai repetir em todos eles. Não se esqueça de deixar o like, por favor. Aqui deu menos 2, aqui também deu menos 2, aqui deu menos 2, aqui também menos 2 e aqui deu menos 2,5. Aqui deu meio milésimo. Aí vai entrar na casa de milésimo, né? Meio milésimo de diferença entre os outros dois, está ótimo. Metade de 1 centésimo aqui, que deu de diferença, está ótimo, muito bem. Está frio hoje, está bastante frio. Se você começar a etapa de medição num clima frio, você tem que ir até o final. Porque se você parar agora e retomar esse trabalho amanhã, que o clima pode mudar, e de repente pode subir aí uns 5 graus, 10 graus, amanhã pode fazer solzinho, você pode até tirar a blusa, recomeça. Recomeça porque tudo isso aqui vai mudar. Tudo isso aqui muda. Algumas oficinas caras, né, que oferecem serviços para você, eles têm sala climatizada. Eu não tenho como ter uma sala climatizada aqui. Eu não tenho a sala climatizada, mas eu tenho uma bunda. E eu tenho uma experiência muito grande em relação a isso. Então eu posso compensar o luxo com experiência. Tá bom? Isso. E eu vou ensinar você também a compensar esse luxo com experiência. Tá? Não se preocupe. Você não precisa ter uma sala climatizada na sua oficina para você poder fazer o motor, não. Tá? Olha que informação importante agora que a gente tem aqui. A gente tem todos eles aqui na casa de 35,98. Olha que legal. Vamos pegar uma calculadora. Este furo será representado pela caneta azul. O diâmetro do virabrequim será representado pela caneta verde. O diâmetro azul é a carcaça ou a biela. Sabemos que a carcaça tem 39,055 e que o virabrequim tem 35,98. Precisamos então descobrir qual é a distância entre a carcaça e o virabrequim. Para isso, basta você subtrair 39,055 menos 35,98. 39,055 menos 35,98 igual 3,075. Agora vamos falar sobre bronzinas, que dentre todas as dimensões que ela possa ter, nesse momento o que nos importa é a espessura da chapa. Portanto,
ela diz que existem 5 categorias de medida. Ela diz que a amarela, a chapa mede entre 1,486 a 1,490. Já a verde, de 1,490 a 1,494. A marrom, de 1,494 a 1,498. A preta, de 1,498 a 1,502. E a azul, de 1,502 a 1,506. Levando em consideração que essas medidas aqui são referentes à espessura da chapa, isso significa que, se considerarmos apenas a meia-lua, esta é uma medida radial, ou seja, a medida do raio, ok? Portanto, se quisermos a medida do diâmetro da soma das duas bronzinas, precisamos fazer vezes 2, para que a sua conta não se torne muito complexa e cheia de números como nós temos aqui. Quando você fizer vezes 2, você faz vezes 2 a média desses dois números aqui, o meio do caminho. Nesse caso, 1,488 vezes 2, a gente tem 2,976. A mesma coisa você pode fazer para cada uma delas. Para que você possa entender um pouquinho melhor sobre a média desses valores, vou dar um exemplo. A amarela, ela vai de 1,486 mais 1,490 igual a 2,976 divididos por 2, ele me dá 1,488. É a média entre esses dois valores. Se eu pegar esse, fazer vezes 2, eu tenho 2,976. Dito isso, voltando para cá, nesta primeira ilustração, o que nós precisamos descobrir agora é qual a bronzina que eu vou utilizar para colocar apoiada na carcaça e que venha a sobrar espaço para o óleo, que é em torno de 2 a 5 centésimos, de 2,5, ok? 2,5 a 5 centésimos. Ou seja, o filme de óleo tem aproximadamente de 0,025 a 0,05 centésimos. Agora, vamos representar com a caneta vermelha a posição da bronzina. A bronzina ficará alojada na carcaça ou na biela e deixará um espaço que irá representar este valor. Para que consigamos descobrir que bronzina vai conseguir fazer isso, a gente vai fazer essa seguinte conta. Sabemos que a distância entre a carcaça e o virabrequim é de 3,075. Agora que vem a pergunta. Baseado nesta medida, qual é a bronzina que se aproxima mais desta medida? A amarela, de 2,76, a verde, de 2,98, a marrom, de 2,992, a preta, de 3, ou a azul, de 3,008. 3,075 menos 3,008, 3,008 é igual 0,008
0,067. Porém, 0,067 corresponde ao diâmetro da folga. Não esta folga, mas é este mais esse. Para que você consiga a espessura do filme de óleo agora, você precisa desfazer esse vezes 2. Você precisa dividi-lo por 2. Ou seja, 0,67 dividido por 2 é igual a 0,0335. Isso significa que a distância entre a bronzina e o virabrequim, representada pela cor preta, parece aquelas crianças fazendo trabalho escolar. Tô até com a língua de fora aqui. Um trabalho desse aqui merece um joinha, né? Deixa um like pra gente aí, daí, por favor. É isso. Eu tenho uma folga de 3 centésimos e mais um quebradinho aqui. É uma excelente folga. Então, nesse caso, a bronzina que eu vou utilizar é a azul. Tudo muito bom, tudo muito bem. Porém, tudo que a gente fez agora foi encontrar a medida da bronzina de mancal, ok? Isso. Ou seja, a gente fez a aferição e encontrou do mancal. E da biela? Como é que a gente vai fazer da biela? Isso, ela tá aqui, ó. A gente desmontou, tirou fora a bronzina fora, ela tá aqui, a gente mapeou, tá vendo? Mapeamos, ó. B é de biela, ou seja, é dessa parte da biela, essa bronzina é daqui. E MB é mancal da biela, ela é daqui, ó. Também não pode ficar invertendo também não, tá? Não é bagunçado assim também não, certo? Essa bronzina, ela foi mandrilhada, tá vendo? Ai que beleza, bicho, olha que mandrilhamentozinho lindo. E isso significa que lá na retífica, eles encontraram novamente o alinhamento do furo. Exato, eles cortaram, eles esmirilharam aqui, ficou oval e meteram a broca de novo, certo? Certo. Inclusive fizeram até cabeça de biela, olha que bonita, show de bola, isso. Isso quer dizer que eles encontraram o alinhamento do furo, mas qual que é a medida do furo? Você não sabe, de repente na hora de fazer lá, pode ter ficado alguns centésimos a mais ou alguns centésimos a menos. A gente pode ter que partir do princípio que pode ter, que ela está na casa de 39. Isso. A bronzina de mancal e de biela de CB é a mesma. É praticamente a mesma, o desenho é bem parecido, tá? Não é a mesma, você não pode pôr a de mancal na biela por causa do desenho do óleo, tá? Certo. Porém, a medida é a mesma. Só que está exato, você precisa conferir. Você tem que conferir o trabalho do profissional, saber se ele escolheu a bronzina correta. Então vamos fazer isso. E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer quanto tem aqui? Vou te dar uma dica para você, olha. Você vai pegar o micrômetro, você vai travar em 39 lá, ó. Tá cravado no 39, certo? Isso, 39 cravado lá, ó. Você vai passar esse 39 aqui pro súbito. É a mesma coisa, a mesma história. Vamos se deliciar aqui, ó. Vamos se divertir aqui, ó. Olha o relógio lá, filhote, ó. Eu vou me deliciar aqui, olha lá, ó. Zerei no relógio, 39 aqui no zero, ó. Tá zero lá, tá vendo? Vai lá, próximo bem direitinho lá. Tá zero lá, significa que esse PMS aí é 39 no súbito. Ok, eu calibrei ela como eu mostrei pra vocês no vídeo, no começo do vídeo. E agora, eu vou jogar pra cá. Eu vou jogar pra cá e vou descobrir se vai zerar também o relógio. Se zerar o relógio, significa que ela está com 39 cravado. Se ela não zerar o relógio, eu vou saber quanto ela perdeu. Aqui está o máximo dela, aqui está o PMS dela. Ou seja, 4 centésimos, 3 centésimos, deixa eu ver, 3 centésimos magro a menos. Então significa que essa biela aqui, quando o profissional foi fazer, ficou 3 centésimos e um pouquinho abaixo de 39. Vamos representar
o furo da biela. E vamos representar o diâmetro do colo da biela no virabrequim. Sabemos que a biela está com o diâmetro 97 e o diâmetro do vira 35,98. Se subtrairmos 38,97 menos 35,98, temos aqui 2,99. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos agora descobrir qual é a bronzina mais adequada para servir nesta folga. Isso porque a distância daqui é 2,99. E essas são as bronzinas disponíveis, prontas para eu fazer a seleção e encaixá-las aqui no lugar, onde haverá uma folga de no mínimo 5 centésimos. Ok? Certo? Então aqui ela terá que ser 2,99 menos 5 centésimos. Para a gente ficar mais familiarizado com esse número, que aqui nós temos uma casa milesimal aqui, você está vendo? Isso, 977 milésimos. Vamos acrescentar mais um númerozinho aqui, vamos acrescentar mais um zero aqui para ficar mais fácil. Bom, então vamos ver aqui, 2,990 menos 2,976, 0,014, ou seja, 14 milésimos. Isso é quase 1 centésimo e meio, ok? É pouca coisa, não dá. Esse motor vai travar na hora que esquentar, pode ser que não trave na bancada, mas ele pode travar depois que o motor esquentar. Ok, então vamos para a próxima medida. 2,990 menos 2,984. E piorou, meio centésimo, pouquinho mais de meio centésimo. Meu amigo, piorou. E é a verde que a gente está falando, hein? E a próxima é mais grossa ainda. Vamos ver então. 2,990 menos 2,992. E aí não dá. Vai ultrapassar 2 milésimos. Não só vai tocar, vai comprimir. Vai travar na hora da bancada. Na bancada, quando você terminar de apertar a biela, ela vai travar. Mas por quê? O que está acontecendo? Não existe bronzinas aqui, então, que sirva nesse projeto de biela? Será que isso aqui tá morto? Falei para você que o bicho ia pegar, meu parceiro. Pois é, porque projetos como esse, com folgas abaixo de 2 centésimos e meio, ou até mesmo abaixo de 2,3 centésimos, é muito perigoso. É perigoso porque a bronzina pode girar na biela, ou até mesmo no mancal. Quantas vezes a gente não pega serviços que você vai olhar que a bronzina girou lá, até chegou a desbielar, perde biela, perde a medida do vira, perde tudo. Isso é porque o profissional, ele quer deixar o motor mais justo possível. Não é um pecado isso, só que existe um limite. Ok? Você não pode deixar muito justo assim. Mesmo porque depois da dilatação, vai mais lá 1 centésimo, 1 centésimo e meio de dilatação entre todo mundo. Ok? Isso pode prejudicar também o filme de óleo. Aquele filme que faz a lubrificação e a flutuação de todas as peças. Por conta da pressurização da bomba. Mas por que não está dando certo? O que está acontecendo aqui? Por que essa medida, mesmo sendo a amarela, que é a mais fina de todas, está me dando só 14 milésimos? Pouquinho menos de 1 centésimo e meio. Presta atenção, hein, gente? 1 centésimo é uma coisa, 1 milésimo é outra. É por isso que existe aqui 3 casas, porque você tem unidade, dezena, centena e milhar. Okay? Para quem faz jogo do bicho aí, já sabe disso aí, né? Isso. Mas
Por que não tá dando certo, cara? O que acontece com essa tabela? Será que esse projeto aqui, ó, será que esse projetinho tá morto, cara? Será que isso aqui já era? Eu tenho que trocar biela, eu tenho que trocar vira? O que será que eu tenho que fazer? É porque esta tabela não foi feita para isso. Essa tabela não foi feita para você pôr o motor na bancada, mandar para a retífica devolver para você com 2 centésimos, até 3 centésimos, 4 centésimos a menos no virabrequim e você fazer o ajuste. A maioria dos mecânicos não sabe disso e é por isso que estão batendo cabeça por aí, deixando justo demais às vezes até, ou até folgado demais e não sabem o porquê. Vou te explicar. O motor que a gente está fazendo aqui na bancada é o motor da CB400, ok? No Brasil ele existe desde 1980, a primeira importação. Motores japoneses. Isso, excelentes motores, né? Ok. Só que esses motores existem antes do que isso até. Mesmo porque a própria CB400N, que ela tem, se eu não estou enganado, a partir de 1977, já era esse motor aqui, já eram essas configurações. Então, há quase 50 anos atrás, mais, né, 51 anos atrás, ou 50 anos atrás, esse motor aqui já existia, correto? Essas informações aqui foram disponíveis pelos engenheiros antes mesmo do lançamento deste motor no mercado. E estas informações aqui não foram direcionadas para mim e para você, que estamos com esse motor na bancada, levando ele para a retífica, para rebaixar a colo 1 centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos, ou até passar para 0,25, ou passar para 0,50. Esta medida aqui, esta tabela aqui, ela foi direcionada para quem vai pegar um virabrequim 0 km e casar com as carcaças e códigos de carcaças de motor. Vocês se lembram que esse motor aqui, que nós temos aqui na bancada, ele começa com CCC. O que isso significa? São 3 colos de mancais, 1, 2, 3. Cada colo de mancal aqui tem uma classificação. Ele poderia ser A, B, C, ele poderia ser A, C, ou ser B, B, C, e por aí vai. São diversas combinações entre a letra A, B e C. O que ele determina é que a letra A é o número mais redondo. Ele é 39.000. A letra B, ele pode ser 39.012, 13 aproximadamente. E a letra C, ele pode ser 39.015, mais ou menos. E isso ainda pode variar. Pode ser de 39.000 a 39.012. Aqui ela pode ser de 39.012 a 39.015. E aqui de 39.015 a 39.20. Alguma coisa parecida com isso. Eu não consegui encontrar exatamente esses números. Existe uma variação muito grande entre essa informação. Essa que eu consegui trazer, ok? Essa aqui já não. Mas ela deve flutuar por volta disso. Sem contar que eles não imaginariam que esse motor duraria tanto. Sem contar que eles não imaginariam que esta moto teria fãs tantos anos depois. A gente está falando de 50 anos depois. Tanto é que esta carcaça que nós temos aqui, nesse momento, ela está com 39.055.
Isso é resultado de esforço durante muitos anos, algumas deformidades. Os 2 últimos colos têm uma variação de 1/100 e outro 1/100,5, provavelmente ocasionado por aquecimento, esforço excessivo, má montagem, erro no torqueamento dos mancais, aperto excessivo ou falta de aperto, inadimplência na substituição do óleo. Porém, o real objetivo desta tabela é para atender a esse tipo de classificação, onde você teria um virabrequim standard que entraria na casa de classificação de ou 36001, 01, ou 36 redondo, ou 35990. 1/100 a mais, 36 redondo, ou 1/100 a menos. Se você fizer o cruzamento e a classificação dessas bronzinas aqui, essas medidas aqui, elas atendem. A grande maioria das motos que saem de fábrica, elas saem com amarela ou verde. Mas há a chance e a possibilidade de ela sair com uma marrom, com uma preta ou com uma azul, por exemplo. Já nos dias de hoje, esta tabela não nos serve mais. Porque hoje nós pegamos esse motor aqui, levamos para a retífica, ele passa por um processo de rebaixamento dos colos, onde ultrapassa as dimensões oferecidas por esta tabela aqui. Então, o que o mercado teve que fazer para se adaptar a essa situação 50 anos depois? Eu vou te passar uma tabela que está disponível pelas marcas que vendem essas bronzinas nos dias de hoje, que todas elas tiveram que se adaptar. Bronzinas disponíveis hoje. Honda, preta, mais ou menos 1,45. Amarela, mais ou menos 1,48. Já viu que mudou a ordem aqui, né? Verde, mais ou menos 1,49. Azul, mais ou menos 1,5 ou 1,5 milímetro. E a marrom, mais ou menos 1,53. Vocês estão percebendo que a casa milesimal aqui sumiu, né? Eu só tenho casa centesimal. Unidade, dezena e centena. Cadê a casa milesimal? Não tem. Não tem porque essas são as medidas que nós aqui na oficina arrecadamos. Valendo lembrar que aqui nesta oficina onde nós trabalhamos, entregamos um motor a cada 2 semanas. Motores de CB 400 e 450. E todos os motores que nós fazemos, nós conferimos as bronzinas. Isto aqui é a medida do chapeamento, ou seja, só da meia-lua. Vamos converter para diâmetro? Então, vamos fazer vezes 2. A preta vai estar com 2,900. A amarela com 2,960. A verde com 2,980. A azul com 3 e a marrom 3,60. Observe que a ordem dos códigos de cores já não são mais os mesmos. A marrom veio para o fim da fila, a preta veio para o início da fila, a amarela e a verde ainda continuaram juntas. Mas antes da marrom vem a azul. Antigamente a azul era mais grossa. Agora o que está vindo é a marrom mais grossa. Completamente diferente disso aqui. Então vamos ver agora que bronzina que o profissional usou. Se a gente tem uma folga de 2,990 aqui, 2
2,990 menos. A mais próxima aqui agora é a 2,90 menos 2,900. Eu tenho uma folga de diâmetro, isso aqui é diâmetro, de 9 centésimos. Unidade, dezena, centena. Ok? 9 centésimos. Mas isso aqui está no diâmetro. Ou seja, isso aqui está nisso aqui, ó. Ok? Certo. O que eu preciso saber aqui agora? Eu tenho que dividir por 2. Então eu tenho uma folga de 4 centésimos e meio. Aí sim. Aí joia. Aí beleza. Não dá para ser amarela. Por que não dá para ser amarela? Vamos pegar aqui então a amarela, que seria a mais próxima dela aqui. Correto? A próxima, uma depois da preta. Vamos pegar aqui. 2,990 menos 2,960. Eu vou ter 3 centésimos. Unidade, dezena e centena. Só que está no diâmetro. Eu não quero no diâmetro, eu quero no raio. Vou dividir por 2. Dividido por 2, 1 centésimo e meio. Aqui não dá. Está muito justo. E aí vai piorar a situação se eu conseguir, se eu seguir aqui para baixo. Então vamos ver se quem fez esse serviço aqui para mim escolheu a bronzina correta. Vamos lá olhar? Vamos ver? Tá lá, ó. A preta foi a que ele escolheu. Tá vendo? Isso. E você tá aí todo pimpão achando que acabou, né? Não, não acabou não. Vamos colocar as bronzinas no bloco e no castelo de Mancais. Tudo limpinho, ok? Tem que estar limpinho aqui. Isso. Sem usar óleo, hein? Você não vai passar óleo nas costas da bronzina, pelo amor de Deus. Senão, você interfere no principal objetivo desta trava aqui, ó. Que é de manter a bronzina no lugar, galera. Tá? Nada de óleo na bronzina, nas costas da bronzina. Óleo na bronzina vai, quando a bomba começar a pressurizar aqui para flutuar o virabrequim, ok? Mas durante a montagem, ficar passando óleo nas costas da bronzina, metendo o óleo no motor inteiro, é melequeira, é chance para grudar a sujeira, tá? Mesmo porque aqui ainda a gente vai lavar de novo, vai lavar tudo ainda de novo, certo? Então nada de óleo, nada de pastinha rosa também agora aqui também não, né? Se você gosta da pastinha rosa, tudo bem, eu vou fazer o quê, né? Mas não é necessário não, véio. Esse negócio de pastinha rosa, isso é modinha, cara, é modinha, tá bom? Fica em paz com isso aí. Então vamos colocar as mãozinhas aqui no lugar. Vou te dar uma dica pra você, ó. Superfície limpa, né? Bem limpinha, coisa linda aqui. Tá vendo a orelhinha aqui, né? Isso, tá vendo o alojamento dela lá, ó. Você vai lá, encaixa lá no alojamento bonitinho lá, certo? Isso, aí você trouxe pra cá, não trouxe? Você não pode empurrar, senão você risca a bronzina aqui. O que você faz, ó? Presta atenção no meu dedo aqui, ó. Ó o que eu tô fazendo, ó. Tá vendo? Ela foi sem riscar. Você deu uma pequena fechadinha nela aqui, tum, ela entrou. Tá vendo que sobra uma merreca aqui, ó? Sobra uma merreca aqui. Você pega um martelinho de bronze assim, ó. Pega um martelinho de bronze, ok? Aí você aproxima ela lá assim, ó. Certo? Olha lá. Só que mesmo assim sobra aqui, ó. Vocês se lembram que eu falei pra vocês, né? Essa bronzina, ela precisa receber a estampa, isso, das duas superfícies. Tanto esta superfície aqui, quanto esta superfície aqui, para que forme o círculo perfeito. Porque isso aqui não é um círculo perfeito ainda. Eu vou pegar duas bronzinas para vocês verem, ó. Ó, duas meia-luas, né? Peguei duas meia-luas aqui e vou mostrar para vocês, ó. Elas dão uma travadinha, né? Tá lá, ó. Duas meia-luas, né? Se você colocar aqui, até em olho nu você consegue ver, ó. Que ela não é um círculo perfeito, olha. Não é. Tá vendo? É oval. Esse oval aí é de propósito, galera, tá? É de propósito, porque
ela vai se tornar perfeita depois do aperto, tá? E depois que você apertou, você não pode ficar invertendo, hein? Você se lembra que eu falei pra você, né? Presta atenção pra não fazer cagada, hein, parceiro? É isso. Vamos junto. Vamos lá, então. Outra dica legal. Parece que tá limpo, né? Olha, parece que tá limpinho. Você passa o dedo aqui e não vê nada, né? Certo, tá bom. Vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Papel descartável. Meu, melhor coisa que tem pra gente que tá montando o motor é papel descartável. O pano, qualquer tipo de pano, seja ele qual for, cara, ele solta a fibra, tá? Ó, pega um pouco de gasolina aqui, ó. Só pra você ter uma ideia, ó. O que eu vou falar pra você, ó. Um pouquinho de gasolina, tá vendo? Aí. Pego ele, olha como tá limpo o papel, tá? Ó. Qualquer um, pode escolher qualquer um. Ó. Olha lá. Tá vendo? Tem sujeira. Micro, nano sujeira. Tá vendo? Mas é sujeira. Então, thinner é muito bom pra isso também, viu, galera? Thinner é muito bom pra isso. Mas thinner, na verdade, é para superfícies que vão precisar de cola. Por exemplo, essas laterais aqui, ó. Thinner é muito bom pra isso, que ele limpa muito mais, né? Só que o thinner tá caro, né, gente? O thinner tá caro. Então você continua no processo da limpeza aqui, ó. Isso. Para você ter o assentamento total. Tá bom? É isso. Ai, que beleza, olha lá. Que limpinho. É qualidade de cego. O que é qualidade de cego? Vou explicar para você o que é uma qualidade de cego. Eu e você, que nós enxergamos, a gente limpa a bunda e começa a passar o papel higiênico. Enquanto você vê cocô no papel higiênico, você continua passando o papel, não é? Isso. Mas o cego não enxerga. Ele não consegue ver cocô no papel higiênico. O que ele faz? Ele cheira. Então, ele continua passando o papel higiênico no orifício rugoso até ele sentir que não sai cheiro de cocô no papel. E isso gera uma qualidade de limpeza muito maior do que eu e você. Ou seja, o cego tem o bumbum mais limpo que eu e você. Então, isso significa qualidade de cego. Tem que estar limpo. Se não estiver limpo, continua limpando. Senão eu vou aí e quebro tudo na sua casa, no seu trabalho, na sua oficina. Eu vou aí e quebro tudo! Tá rindo do quê, parceiro? Sua bunda é suja igual a minha. Muito bem. Isso aqui eu fiz para minha garantia. Qual que é a minha garantia? A garantia de que eu vou colocar as bronzinas agora aqui no bloco, certo? Mas depois eu vou ter que retirá-las para poder lavar o bloco de novo, para poder continuar na montagem. Porque eu vou manipular aqui, eu vou colocar o vira, tirar o vira, para fazer o acerto da folga axial aqui, correto? Isso. Então o que eu fiz? M1 significa que esta bronzina vai no castelo de Mancais, no cilindro 1. Então ela vai ficar aqui, ó. Aqui. Aqui eu marquei apenas 1, significa que ela vai ficar aqui, ó. A mesma coisa por 2 e 3, olha lá. M2 significa que ela ficará aqui. E há apenas 2 embaixo. M3 é a mesma coisa. Em cima e só 3 embaixo. Tá vendo aqui, ó? M2, 2, M3, 3. Parece frescura? Parece frescura. Só que, vocês se lembram que eu falei que ela vai sofrer a estampa. Para motores com esse tipo de configuração de uso, vocês perceberam que um mancal aqui, ele tá assim, ó. E o outro lá tá assim, ó. Isso. Se é um motor novo, se é um motor com 5 anos de uso, 10 anos de uso, até 20 anos de uso, você não tem tanta diferença assim. Só que a gente está mexendo numa moto, cara, num motor que tem 46 anos de uso. É uma carcaça que já sofreu pra caramba, parceiro. Tá? Então, esse tipo de coisa você tem que levar em consideração. Principalmente quando você for montar galo. Se você for montar o motor de uma Galo ou de uma
Kawasaki Ninja, uma 1100, uma 1300, uma Suzuki Bandit, você tem que levar isso em conta, você tem que levar isso em consideração, tá? Então faça isso que eu tô falando para você. Se você por um acaso começar a fazer esses ajustes e essas bronzinas aqui não casarem legal e você tiver que substituir por outra coloração, tudo bem, aí você pode tirar, guardar, reservar para um outro projeto, para um outro motor que não haverá nenhum problema, ok? Isso aqui é para essa montagem aqui. Segue essa orientação que eu estou te dando que você vai muito bem nisso, tá? Agora sim, bronzininhas no lugar, agora sim você pode colocar um pouquinho de óleo, ok, nas pistas, isso não muito, tá? Porque senão sobra, porque o que vem aqui é um filmezinho de 5 centésimos, tá? Não é aquela meleira, aquela meleca toda jogando um monte de óleo para espalhar pela bancada toda. E se você já passou óleo aqui, você não precisa passar óleo aqui, ok? Não dá, não cabe tanto óleo assim, tá? Isso, agora com o dedo limpo você vem e espalha o óleo, ok? Pode espalhar o óleo aqui, isso, olha que beleza. É o filmezinho de óleo, parceiro. Aqui é 5 centésimos só de óleo, tá? Não adianta você encher de óleo, vazar óleo por tudo, lambrecar a bancada, ficar amadorismo puro, cheio de óleo nas ferramentas, aí gruda pó, gruda impureza. Não, é só tecnicamente no lugar, ok? Isso, mesmo porque a gente não vai ficar fazendo altas rotações aqui, é só para proteger enquanto a gente põe o vira e fazer o acerto dele de aperto, axial e tudo mais, certo? Muito bem. Ó, para você ter uma ideia do que eu tô falando, acabei de colocar, né, ó. Se você girar o virabrequim, ó, girar o virabrequim ou virar o virabrequim, o que é que você quer que eu fale? Escreve aí no comentário, vai. Eu falei girar o virabrequim, os caras falam girar o virabrequim, perdeu toda a moral. Tá aí, ó. Já melou a peça toda aí, ó. Olha que coisa linda, tá vendo? Isso aí você já vem com uma calzinha em cima, ó. Repare que eu não pus corrente de comando, não pus retentor, não pus nada ainda, nem balanceiro, nem nada. Por quê? Porque ainda estou em processo de ajuste, ok? Eu estou construindo aqui o motor, ou seja, eu estou fazendo o motor ainda. Estou acertando todas as posições aqui, certo? Isso, olha lá. Vamos encaixar eles todos aqui. E agora vamos pôr os parafusinhos. Já estão com o óleo da etapa anterior. Ok, tudo bem, joia, bora lá. Ai que beleza, coisa linda. Três quilinhos, em caracol agora, ok? Aperto 2 e vejo se tem liberdade, tá livre ainda. Aperto mais 2, vejo se tem liberdade. Tá livre ainda. Apertei 2 e vejo se tem liberdade. Tá livre ainda. Significa que eu já dei um aperto no mancal e olha isso. Tá vendo? Muito bem. É isso aí, meu parceiro. Ai, que coisa linda, olha. Olha, é assim que tem que ser. Exatamente isso que tem que ser. Tem que estar livre. Porque a bronzina não tá tocando no vira. A bronzina tá longe do vira 5 centésimos. Então, por mais que você aperte aqui, meu parceiro, não adianta. Ele não pode tocar. Você pode arrancar sangue aqui de aperto. Seja o que for, não pode interferir nisso aqui, ok? Certo, muito bem. Para você ter uma ideia do que eu tô falando, eu vou pegar aqui, ó. Aqui, vou segurar aqui, ó. Não mexa em nada, não tem folga nenhuma. Quer dizer, tem a folga de 5 centésimos, é lógico, né? Mas o que acontece? O filme de óleo está completando. O filme de óleo está fazendo a parte dele. É aquela parte do cálculo que a gente fez que o óleo preenche. Isso porque ele não está pressurizado. Eu coloquei só um pinguinho de óleo em cada mancal. Ok? Vamos tirar a prova dos 9? 5 centésimos, né? 5 centésimos. Vem devagarinho aqui, ó.
Ó, entre a bronzina e o virabrequim. Não entra. Oh, mas Herbert, a lâmina é reta. Ela é muito flexível, tá vendo? Ela deveria entrar. Ela poderia passar, ó. Só pra você ter a ideia do que eu tô te falando, hein, parceiro. Vamos ver aqui do lado de cá. Olha lá. Não entra. Isso faz jus à carcaça. Aqui, ó. Tá escrito CC. C é 39. Então tem 3 Cs. 1, 2, 3 Cs. Significa 39, 39, 39. Se um dos mancais tivesse A, que A é 39.15, 20, 25. Então estaria 39, 39, 39.15, 20. Então seria CCA. Aqui seria outro tipo de ajuste, tá? Ou CCB, ou então ACC. Existem 27 tipos de combinações que a montadora usa para fazer isso aqui, certo? Tá aqui. Então o mancal tá ajustado aqui agora. Agora sim eu consigo prosseguir, tá? Próxima etapa é essa folga aqui, tá vendo? Claro, aqui tá faltando alguns elementos aqui, ó. Quais são? O primeiro elemento que tá faltando aqui, a arruela de apoio. Ela vem aqui. A engrenagem. Ela vem aqui assim, ó. Certo? O primeiro espaçador. A engrenagem da bomba, que ela não tem como encaixar errado, ok? Isso. Você tá vendo que entre o virabrequim, ó, isso aqui ainda é o virabrequim, tá vendo? Entre o virabrequim e a arruela ficou para fora. É isso aí, é isso mesmo. Por quê? Porque agora vem o parafuso. Isso, aí você vai colocar esse parafuso aqui. Eu sempre gosto de usar madeira. Madeira é sempre uma boa ferramenta para mim. Então, para eu segurar o virabrequim aqui, para ele não girar, eu preciso encostar aqui mesmo, ó. Dá o torque agora aqui. Isso. Eu não usei torquímetro nem nada aqui. Eu só tô tirando a medida. Olha a folga. Tá vendo? Isso. Só que aqui ainda está sem o filme de óleo, que parte da pressão dessa bronzina aqui vem para cá e preenche aqui, ó. Ele expulsa óleo para cá, que vai direto para a embreagem aqui, ó. Vai direto para a embreagem, que a embreagem recebe óleo por dentro e recebe óleo por fora, que é o que irradia aqui assim. Aqui, ó, você precisa usar uma lâmina de 5 a 10, ou seja, uma lâmina de 5 centésimos ou 10 centésimos. Então vamos direto para a de 5. Vamos ver se a de 5 tá entrando. Ó, 5 entrou. Belezinha, hein? Show de bola. Agora vamos ver a de 10. De 10. De 10 parece que não quer entrar. Se não entrar, é isso mesmo. Olha lá, não quer entrar. Tá ótimo. Significa que a folga aqui tá entre 5 e 10, por volta de 7, 6,5, 7, 8 talvez. Tá, isso. Herbert, e se aqui passasse de 10, o que você deveria fazer? Aí você teria que fazer um trabalho ou no vira ou na arruela. Por exemplo, se eu tivesse apertado aqui, do jeito que eu dei o torque aqui, que eu pus aqui e dei o torque, e tivesse travado o vira, então você teria que pegar essa arruela, colocar no torno e ir tirando no centro da arruela um pouquinho, bem pouquinho, 1 centésimo, 2 centésimos, até dar a folga que você quer aqui. Ou, se você aperta aqui, continua livre, e aqui dá 20 centésimos, então você tem que tirar da ponta do vira, do colo do vira. Coisa mínima. Por isso que eu falei que no começo do vídeo talvez a gente usaria lixadeira. E usa mesmo.
você põe na rotacional aqui no torno, você vai tirando bem faceadinho assim, e você consegue ajustar. Por quê? Porque o certo é isso aqui. Esse é o correto, esse motor não sofreu com isso. E quando dá folga aqui, por que dá folga aqui? Dá folga aqui porque foram motores que deram partida enquanto ela estava escorada no pezinho, assim. Ela dormia de um dia para o outro escorado no pezinho, o vira-tomba, tumba. Ele tomba aqui, pro lado do extrator, ele vai tombar para cá, ó, tumba. Ele dá tomba aqui, ele escora aqui, escorre a lubrificação, ela tá escorada no pezinho, o cara vai lá dar partida. O que acontece é que o vira pesando para cá, girando com baixa rotação. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 46 anos de vida dela, isso pode acontecer, aquela folga axial, por isso que você pega aqui no magneto, o cara faz assim, tom. Então, esse tipo pragmático de chegar a usar uma lixadeira para você fazer esse acerto, não está nem preconizado no manual. Porque esse negócio de dar partida no pezinho também não está preconizado no manual, não é uma coisa indicada. Se você vai dar partida na moto e ela está escorada no pezinho, você tira ela do pezinho, põe ela em pé, se puder sentar, senta em cima da moto, dá a partida nela, espera um pouco, deixa uns 2, 3 segundos, aí você pode até dar umas aceleradinhas, aí sim você põe ela no pezinho, que aí o virabrequim todo vai tá pressurizado. Nada dele vai estar tocando em nada, só vai ter óleo em volta dele, óleo em todos os corpos, principalmente aqui, porque a bomba vai pressurizar aqui, ó, vai jogar pressão aqui. Pressuriza esse tubo enche os mancais e enche aqui, e aí o virabrequim gira sem tocar em ninguém. Tá bom? Próximo. Agora, para vocês verem que a gente mata a cobra e mostra o pau, não é desse pau que eu tô falando. Vocês se lembram que esse mancal aqui, existia um beicinho aqui, ó, de um centésimo? O filhote vai provar para vocês, olha. De um lado ele não consegue pôr a bronzina, igual a lâmina, igual eu mostrei, tá vendo? Não dá para pôr a lâmina, correto? Nem aí. Aí também não entra. Só que lá onde tem o beicinho, ó, a lâmina de 5 centésimos, ó, ela entra. Ok? Significa que aqui e aqui e aqui também tá com 4 centésimos, que foi o cálculo que a gente fez. Não é nem 4, 377 milésimos. Correto? Aqui, com aquele 1 centésimo a mais do desbeiço que a gente viu, sim, tá entrando a lâmina, mas ainda tá nos 5 centésimos. Tá perfeito, sem nenhum problema. Isso prova também que a estampa do mancal passa para a bronzina. Correto, filhote? Isso. Existe um porém agora também, deixa eu ver se a câmera tá suja. A câmera tá um pouquinho suja. Existe agora um porém também, que eu não precisaria fazer isso porque eu fiz os cálculos corretos, correto? Então eu nem perco tempo com isso. Porém, você aí que está iniciando, se você quiser conferir, fazer a prova dos 9, você pode usar isso aqui, ó. Plastiquei! É importante isso aqui, show de bola. Normalmente eu uso isso aqui em motores que vêm para a oficina, que estão com algum defeito específico de fuga de pressão de óleo, e que no momento da desmontagem eu possa fazer um mapeamento com plastic gauge ou alguma retífica que eu não... O processo retífico foi muito complicado, que deu muito trabalho, então aí sim eu uso um plastic gauge, ok? CB500 eu uso em todas, Galo eu uso em todas. CB400 dificilmente eu uso, mas se você quiser eu uso para mostrar para você. Você quer que eu use? Você quer que eu mostre para você como é que põe plastic gauge aqui? Então tá, então põe aí nos comentários. Então tá bom, você pediu plastic gauge, apesar de eu ter vídeo lá no canal que o filhote gravou plastic gauge, mas a gente pode gravar de novo, não tem problema. Te espero no próximo vídeo da continuação aqui, ok? Porque esse vídeo já ficou muito grande, então terá a parte 2 dele. Te espero ansioso lá, ok? Para que você acompanhe com a gente todo o processo aqui, tá bom? Não abandona a gente não, hein? Vem junto com nós, tá?
É isso aí, tamo junto. Forte abraço. Câmera de War. Saudações, meus queridos alunos desse meu Brasil baronil. 1% dos mecânicos sabem. São informações que eu vou passar para vocês, que sempre ficaram trancadas às 7 chaves, que líderes de concessionária não faziam a menor ideia do que estava acontecendo lá dentro. Grandes mecânicos não chegaram a esse conhecimento, não tiveram acesso a essas informações. Mas eu não quero que você seja igual a todo mundo. Eu quero que você seja aquela pessoa que sabe o que acontece lá dentro. Então, bicho, meu amigo e minha amiga, presta muita atenção no que eu vou dizer para você agora. Senta, relaxa, respira fundo. Porque a partir de agora, o seu cérebro é meu! Best to